os homens encontrem os seus passos perdidos, que os sonhos despertem esses olhos dormidos, que o amor transborde e vivamos em paz. Que os dias terminem com os braços cansados e que a... Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas deste planeta. Estamos iniciando a nossa TV Holística Kokmaha. A nossa TV Holística Kokmaha foi criada nesse canal para que você possa acompanhar notícias relacionadas à saúde preventiva, à saúde integrativa e ao mundo holístico e ao mundo espiritual. Por isso, eu quero que você, nesse momento, relaxe bem o corpo, fique bem tranquilo e procure meditar. Procure meditar. Procure sentir o teu coração, sentir a tua respiração, sentir as coisas boas que você tem dentro de você. Sinta, ouça, veja tudo que você tem de bom e de maravilhoso. A nossa TV Holística Kokmaha começa sempre buscando a meditação como uma forma da gente viver melhor. A meditação, ela faz com que a gente se edite, faz com que a gente busque no nosso subconsciente a nossa intuição, o nosso bem, o nosso bem-estar. E é por isso que nós trabalhamos há 30 anos nesta área da saúde preventiva. Tudo que você tem. Está repetindo? Melhorou? Por isso, nós estamos hoje na TV Holística Kokmaha buscando a essência. O que é a essência de um ser humano? Aonde está a essência de um ser humano? Está no seu interior. Sabe quando que o mundo muda? Hoje uma pessoa me dizia assim, porque a fulana é isso, a fulana é aquilo, ela que tem que mudar. Eu disse, mas quem sabe você muda. Porque quando nós mudamos, as pessoas ao nosso redor também mudam. A intolerância vem da falta desse entendimento. Por isso que o maior tributo de um ser humano é a sua gratidão. A sua gratidão. Por isso, gratidão por mais essa noite. Gratidão por essa semana. Nós vamos hoje, na nossa TV Holística, fazer um trabalho com a família, com as pessoas de casa. Então, daqui a pouco, o Beto vai entrar para falar sobre a nossa caminhada até aqui, no mundo holístico, no mundo das práticas integrativas e complementares em saúde. Daqui a pouco, então, o Beto vai falar nesses 30 anos de história. Não vai poder falar tudo, porque senão tomaria muito tempo nosso. Mas eu quero falar dessa semana. E eu estou sendo assessorado aí pelo nosso diretor de rede, Luiz Henrique Quissiolar, nossa diretora de TV, a nossa Adriane Serini, e o nosso diretor de programação, Roberto Dalpiaz Rec, que hoje participou online de uma reunião no Ministério da Ciência e Tecnologia. Pois é, essa semana talvez foi os 30 anos de inspiração que nos levaram aos momentos mais felizes da nossa vida. O primeiro momento, e grande momento, que eu até disse para o presidente, faz 30 anos que eu gostaria de chegar a um presidente da República e ter a oportunidade de apresentar um projeto de saúde preventiva integrativa.
e eu tive essa oportunidade. Eu, o Roberto Dalpiaz-Rec e a Adri tivemos essa oportunidade de nos apresentar, na verdade, para o presidente Jair Bolsonaro. Porque ele sempre nos viu na tribuna da Câmara, mas como terapeuta e como especialista em saúde pública e meio ambiente, ele ainda não tinha nos ouvido num tempo, numa agenda, dentro do Palácio do Planalto, para falar sobre saúde preventiva e sobre práticas integrativas e complementares em saúde. Qual é o grande problema em saúde no Brasil? O grande problema é que nós adotamos uma linha equivocada de saúde. Nós adotamos a linha da doença. O nosso paradigma é o paradigma da doença. Ou seja, quando se fala em saúde no Brasil, fala-se em cirurgia, hospital, médico, farmácia, laboratório, remédio. E os problemas que geraram isso? 43 pessoas por dia são amputadas por diabetes. 6% da população tem diabetes. 13 mil pessoas por ano se matam por suicídio, depressão. De cada 10 pessoas, 8 estão vivendo na ansiedade. Sem falar em câncer, sem falar em coração. Então, o Brasil gasta 500 milhões por dia em doença e o cidadão fica cada vez mais doente e cada vez a fila aumentando mais. É uma lógica. E aí, a pergunta que se faz, qual é a causa das doenças? Isso tudo eu apresentei para o presidente Jair Bolsonaro. Qual é a causa? A causa é que 85% da causa é a alimentação. A gente dá ração balanceada para cachorro, para gato, para frango, e é normal que se faça isso. O que não é normal é que o ser humano faça isso com seus animais de estimação e não faça para si mesmo. O ser humano é aquele que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quer dizer, nós somos seres humanos que não temos autocuidado em termos de saúde. Então, 85% nos alimentamos mal. Não bebemos 2 litros de água, não sabemos beber água. Aliás, eu estou bebendo uma aguinha aqui, amarelinha. Eu não vou falar o nome, tá? Mas é uma água que nós fomos hoje pedir para o ministro astronauta Marcos Pontes pesquisar sobre essa água aqui. Essa água aqui. Fui pedir pesquisa sobre dióxido de cloro. Pesquisa para o ministro. Queria pesquisar. O Brasil precisa pesquisar mais. E, então, a causa é essa. Alimentação, 85%. Depois, água, pH da água muito baixo. Depois, estresse, desemprego, problema ao dormir. Quantos por cento da população dorme mal no Brasil? Eu não sei quantos dormem mal, mas quantos tomam Rivotril, a gente mais ou menos imagina. Aliás, eu brinco sempre que as pessoas deveriam botar Rivotril na caixa d'água da prefeitura para que todo mundo tomasse, porque só falta ser coletivo. E a gente tem muitas receitas, muitas fórmulas de tratamento natural e que pode resolver essa questão do sono, do estresse. O próprio presidente da República disse que ele tem problemas de sono, problema de estresse. Imagina, presidente da República, o peso nas costas todos os dias para agradar a população brasileira. Então, foi uma audiência onde nós mostramos também o que fazer. Incrementar as práticas integrativas e complementares. Criar uma estrutura dentro do Ministério, uma estrutura para fazer saúde. Porque o Ministério da Saúde não é Ministério da Saúde, é o Ministério da Doença. As secretarias municipais dos municípios não são secretarias de saúde, são secretarias da doença. Então, isso nós tratamos com o presidente da República. Hoje,
nós também estivemos com o líder do governo, Ricardo Barros, que foi o ministro da Saúde, e que juntos nós estamos defendendo as PICs, as práticas integrativas e complementares de saúde. E hoje, então, estivemos com o ministro da Ciência e Tecnologia, astronauta Marcos Pontes, e tratamos sobre duas grandes pesquisas que nós precisamos fazer. Uma é na ozonioterapia. Nós sabemos que o ozônio ela tem uma capacidade científica em 80 países de ajudar em 238 doenças. Então, queremos pesquisa sobre isso no Brasil. Não é proibindo as coisas que nós vamos resolver. Não é proibir nas redes sociais que a gente fale determinados assuntos. Eu sempre vou atrás da pesquisa, aonde hoje o ministro falou sobre as pesquisas dos medicamentos apropriados para vírus, né? Aonde o Ministério fez estudos científicos, randomizados, e que tem grandes resultados nesse momento, mas que, infelizmente, não é reconhecido por boa parte dos profissionais da saúde do Brasil. Mas é só ler Ministério da Ciência e Tecnologia, está lá os estudos feitos hoje com ciência para medicamentos possíveis para o combate a vírus. Então, tivemos por parte do ministro muito carinho, muita aceitação, e nós também tivemos essa semana a instalação do Conselho Consultivo da Frente Parlamentar das 29 PICs. Quem são essas pessoas? Todas as pessoas que militam na área, em todas as áreas, né? Militam hoje na acupuntura, na homeopatia, nas plantas medicinais, fitoterapia, no termalismo, na arteterapia, na ayurveda, na biodança, na dança circular, na meditação, na musicoterapia, na naturopatia, na osteopatia, na quiropraxia, na reflexoterapia, no reiki, na chantala, na terapia comunitária integrativa, na yoga, na aromaterapia, na apiterapia, na bioenergética, na constelação familiar, na cromoterapia, na geoterapia, na hipnoterapia, na imposição de mãos, na medicina antroposófica, na antroposofia aplicada à saúde, na ozonioterapia e na terapia de florais. Então, todas essas áreas de PICs estão contemplados no Conselho Consultivo da Frente Parlamentar Holística de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e na Felicidade. Então, estamos com o conselho montado e esse conselho vai ter muito trabalho. Aliás, o nosso grupo de WhatsApp já está fervendo, já tem muitos debates sobre como implantar no Brasil, com muita força, as práticas integrativas e complementares. Então, eu apresentei já o relatório de ações frente à frente parlamentar. Depois eu vou querer ouvir a Adri também, que hoje é uma live aqui da TV Holística Cocumará, tudo de casa, caseira. Então, quero ouvir o Beto também, o Roberto Dalpiaz Rec, que é o coordenador da nossa Frente Parlamentar Holística, coordenador do Encontro Holístico de Porto Alegre e um dos meus braços direitos na minha vida. E eu agradeço todo dia por existir, por ter perto de mim um ser humano igual o nosso querido popular Beto. Fala aí, Beto. Deputado, boa noite. Nosso coordenador da Frente Parlamentar de Práticas Integrativas de Saúde. Boa noite, Luiz. Boa noite, Adriane Serini. Tive o privilégio de estar aí contigo essa semana em Brasília, em várias audiências, né, que o senhor ainda vai nominar algumas, entre elas o presidente Bolsonaro, mas o privilégio é maior de te acompanhar durante esses quase 30 anos de caminhada parlamentar, de caminhada humanista e de caminhada holística, né, deputado? A gente tem uma história muito bonita, foi o pioneiro no campo político, foi que realmente levou o holismo para dentro da política. É um trabalho pioneiro feito no Brasil, que hoje é seguido por alguns parlamentares, alguns vereadores do Brasil afora,
mas tu tem a marca do pioneiro, o primeiro a falar em holismo no Brasil, principalmente dentro da política. Então, tens uma caminhada muito bonita, deputado, que a gente vai enumerar agora, e eu acho que a gente está junto aí, porque é um encontro de almas, né, deputado? Eu acho que a gente está unindo aí nessa caminhada aí, irmãos de alma, irmãs e irmãs de alma, como diz bem o nosso Ale Santi, o companheiro da doutora Asmar Aurora, uma das maiores especialistas em meditação que a gente conhece no mundo. Então, deputado, nós somos irmãos de alma e temos muitos irmãos de alma nos acompanhando nesse momento, né? Desde aquela época, o que aderiram ao movimento holístico no Rio Grande do Sul, no Brasil, graças a ti, que fortaleceu o movimento holístico em todo o Brasil e que agora estamos ouvindo e que a cada dia, né, engrossam esse movimento que vem ao encontro, né, daquilo que é o melhor da nossa saúde, que é a saúde integrativa, que é o bem-estar, que é a qualidade de vida. Então, deputado, me sinto muito honrado de estar neste momento aqui na TV Cocumará, a nossa TV Sabedoria, comentando um pouquinho de toda essa tua história no movimento holístico brasileiro. Então, Beto, eu estava dizendo que eu milito nessa área do mundo holístico, e na época era saúde alternativa, e hoje é prática integrativa, desde há 30 anos atrás, quando eu estava no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Soledade, que eu criei o primeiro movimento de agente de saúde comunitário, voluntário, lá em Soledade, onde nós mostrávamos já os problemas da doença, os problemas dos remédios, e nós trabalhávamos para que as pessoas caminhassem para o mundo natural. Mas, infelizmente, o natural foi esquecido no Brasil. E nós trabalhamos hoje na saúde só em cima da doença. As faculdades de medicina têm 6 horas de alimentação, sendo que a alimentação é a causa da doença. Alimentação, 85%, as pessoas comem mal, tomam refrigerante, comem embutidos, né? Enlatados, comem alimento ácido. Nós precisamos comer mais alimentos alcalinos. Aonde estão os alimentos alcalinos? Alcalinos está na verdura, nas frutas, nos legumes. Estão os alimentos alcalinos. Aonde estão os alimentos mais ácidos? Na carne, nos carboidratos, muitos, nos embutidos, e especialmente nos refrigerantes, né? E nos enlatados. Então, nós precisamos mudar nossos hábitos alimentares para ter uma boa saúde. E isso, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, nós precisamos reeducar a população. Muita gente não bebe água, tem que ensinar a beber água, né? Muita gente não sabe, muitas vezes, aquele alimento que ela está ingerindo, o que acontece. E também o sono, dormir à noite. Como é que se dorme? Tem que apagar todas as luzes, não deixar celular ligado nas paredes do quarto, não ter a televisão ligada para poder dormir com tranquilidade. E aí, claro, se tem dificuldade, usa um óleozinho lavanda no nariz, né? Usa um óleozinho que agora está aí na moda, do Terra Brete, que também dá para você utilizar no teu nariz para dormir, ou usa um chá de açafrão com mel, limão, e você faz um chá e toma antes de dormir, com uma colher de açafrão, né? Pode bater no liquidificador, ou mesmo no próprio copo. Você bota uma colher de açafrão, um copo d'água, ou esquenta no fogão, né? E faz um chá de açafrão com mel e limão. Então, você tem 1000 alternativas natural para a tua vida. O que você precisa é de tomar essa decisão. Eu vou ter uma vida mais alcalina. Eu vou ter uma vida... Porque o nosso sangue é 7,4
em termos de pH. Tudo que for abaixo de 7,4 é alimento ácido ou água ácida. Então, você vai tomar uma água, você tem que tomar com pH mais que 7,4. Aqui em Brasília, infelizmente, as águas, a maioria, aí você tem que fazer o quê? Botar um limão. Ou hoje já tem uns óleozinhos que indicam para você usar na água. Isso tudo, essa orientação, as pessoas não fazem. E muitas estão me dizendo agora, durante a pandemia, eu nunca parei para te ouvir, agora eu estou parando para te ouvir, estou te seguindo. Hoje mesmo nós ouvimos no Ministério da Ciência e Tecnologia, uma moça, secretária do ministro Marcos Pontes, do astronauta, Cecília, ela dizendo que ela me segue em muitas orientações que a gente passa. Por isso ela falava do ozônio, que ela está usando o ozônio também, o ozônio na autoemoterapia. Então, gente, nós temos 1000 alternativas em termos de... Eu estou usando também, além desse líquidozinho aqui amarelo, eu uso também o fator de transferência na minha vida, né? Que é um energético poderoso para a vida da gente. Inclusive, disponibilizei aí para muita gente as possibilidades de ter esse fator de transferência, que é um fator que vem do colosso da vaca e da gema do ovo, né? Que foi feito um produto natural poderoso para aumentar até 400% a nossa imunidade do nosso organismo. Então, eu sempre digo que você, para enfrentar vírus, bactérias, fungos, você precisa melhorar a tua alimentação, o teu sono, o teu estresse, porque não adianta você culpar o vizinho, a vizinha, o deputado, o político, o presidente da República, se você não faz a tua parte. E nós não precisamos comer tanto como nós comemos. Nós podemos comer bem menos. E tem uma dica que diz assim, quando você achar que comeu 50%, ali está na hora de parar, porque o teu organismo não precisa de tanta coisa. Ele precisa, muitas vezes, mais de sol do que de alimento. Mais de sol. Por isso que lá na Índia tem uma comunidade que o pessoal vive muito do sol. Porque o sol é um grande energético na nossa vida. Por isso que Deus fez o mundo perfeito. Fez o sol para a gente se alimentar e alimentar as nossas engrenagens no nosso organismo, das nossas vitaminas, dos nossos hormônios. Então, a vitamina D é muito poderosa, só que, infelizmente, no Brasil, eles indicam ainda na faixa de 20 nanograma. Aliás, isso é uma coisa que você tem que saber, viu? Isso é autocuidado. Qual é a tua vitamina D no teu organismo? Você sabe? A minha é 92 nesse momento. 92, tá? Então, se você tem mais de 50 nanograma, você já está forte. Se você tiver mais de 80, dificilmente você vai ficar doente. E não existe contraindicação para vitamina D3. Então, gente, e aí o doutor Cícero Coimbra indica sempre que a gente trabalhe aí na faixa de 10 mil IS por dia, ou 20 minutos de sol ao meio-dia, todos os dias, com 80% do corpo descoberto. Então, essas informações, eu como especialista em saúde pública e meio ambiente, como terapeuta, eu quero passar para vocês. É óbvio que cada um, no seu autocuidado, vai fazer aquilo que é melhor para a sua saúde, porque você é o responsável pela tua saúde, não é o Ministério da Saúde, não é o médico que é o responsável pela tua saúde, é você. Você tem que saber o que você come, você tem que saber o que você bebe, você tem que estudar mais sobre saúde, porque isso vai fazer com que você tenha uma vida melhor, uma vida mais tranquila, mais saudável. Então, esse fator acidez e alcalinidade do teu corpo, isso é fundamental para nós termos uma saúde plena, né? Então, desde a água que a gente bebe, da comida que a gente come. E o pior poluidor do nosso organismo, qual é? O nosso pior poluidor é o estresse. É o estresse. Não há dúvida nenhuma. Por isso, uma boa caminhada,
uma boa corrida, moderada nesse momento, moderada. Não force muita barra nessa hora, tem que fazer exercícios físicos moderados, como eu faço aqui à tarde. Eu e a Adri damos umas caminhadas por aí para fazer exercício físico moderado. Isso limpa a mente. Depois, ter no coração a gratidão. A gratidão. Ter no coração agradecer para meu pai, minha mãe, pela vida que eu tenho, pela vida que eu levo, aos meus amigos, aos meus inimigos também. Levamos a paz para eles, porque os meus inimigos hoje, quem sabe, serão meus amigos amanhã. E muitos dos meus amigos hoje, quem sabe, serão meus inimigos amanhã. Nunca se sabe. Agora, eu sigo muitas vezes alguns pensadores que dizem assim: aqueles que concordam comigo, venham comigo. Aqueles que não concordam, eu sinto muito, mas a vida anda, o mundo segue e a caravana passa. Então, eu queria, nessa noite da TV Holística Cocumará, falar um pouco sobre essas coisas. E a maior parte do que eu estou falando, na realidade, é a minha vivência que eu estou contando para vocês. Aquilo que eu faço, principalmente depois de 2017, que você sabe por quê. Principalmente, mudei minha vida. Hoje eu posso dizer que aquilo que eu prego é também aquilo que eu faço. Porque a maioria, ou grande parte, dos educadores, das pessoas que trabalham com saúde, elas pregam uma coisa e fazem outra. Olha só. Muita gente que prega que as pessoas têm que tomar sol e ela nunca toma sol. Prega que a pessoa tem que fazer exercício físico e ela nunca faz exercício físico. Então, nós precisamos... O que eu estou fazendo hoje é pregar aquilo que nós fizemos no nosso dia a dia. Mudamos a nossa alimentação, mudamos a nossa fórmula, nosso jeito de entender a questão dos medicamentos, dos remédios. Temos que mudar muito mais ainda, mas estamos no caminho certo. Todo dia estudando mais um pouquinho, aperfeiçoando mais um pouquinho. Eu quero aprender muito ainda na área fitoterápica. Isso, Beto, nós precisamos ser especialista nessa área da fitoterapia na cozinha, né? Como você usar os chás como remédio, porque o teu alimento é o teu remédio, né? Se o teu alimento é o teu remédio, nós precisamos saber todo dia o que tem naqueles alimentos. Então, quando nós vamos numa feira, a gente precisa saber se aquele alimento é saudável, se aquele alimento é orgânico, não é orgânico. Então, tudo isso, né, a gente precisa fazer. Mas eu agora, 7h30, 19h30, vamos ouvir agora a Adri para dizer para nós quem é que está nos acompanhando e ela também fazer uma pequena avaliação. Depois eu volto para o Beto fazer um apanhado geral aí dos nossos 30 anos, porque os assuntos dessa semana eu já falei para vocês. Então, Adri, vou virar aqui o celular para ti e você faz esse apanhamento aí. Oi, boa noite ao Beto, ao Luiz, que está aí também nos apoiando, ao nosso professor Giovanni, nosso deputado, né, esse líder ousado, e a todos vocês que acompanham a nossa TV Holística, né, todas as quartas-feiras, ou quase todas as quartas-feiras, né? Prazer estar aqui com vocês. Minha gratidão por fazer parte desse grupo, né, dessa família, assim que eu chamo, né, de pessoas assim que procuram sempre, não só o bem-estar, o seu bem-estar, mas das pessoas que estão próximas e das pessoas que a gente convive, aquelas pessoas que a gente pode ajudar também. E antes, quando o nosso deputado, o nosso professor falava do início dessa caminhada, né, acho que 30 anos que a gente está nessa militância aí da saúde preventiva, que antes chamávamos de saúde não integrativa, alternativa, obrigada, o deputado me ajudou aqui, e eu me lembro do nosso projeto que iniciou no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Soledade, né, onde o
deputado Giovanni Cherini, nosso professor, presidiu, e eu me lembro também assim que reuníamos, Beto, grupo de trabalhadoras e trabalhadores e os jovens, e muitas vezes as reuniões aconteciam embaixo das árvores, como eu me recordo também lá no interior do Mormaço, na Vila Floresta, onde a gente reunia grupo de pessoas embaixo de uma árvore, né, frondosa lá no Mormaço, onde a gente também aprendeu muitas coisas, e que lá também foi implantado, né, a educação de jovens e adultos, e paralelo a isso, já vínhamos trabalhando também a questão da saúde, né, e as ideias de como a gente poderia fazer uso, assim, daquilo que a gente tem em casa, né, dos chás que nossos avós, nossos bisavós usavam muito e que hoje a gente acabou perdendo, mas desde lá que vem se construindo essa saúde aí, né, saúde integrativa. Então, é uma caminhada uma caminhada árdua, não é fácil, é uma caminhada que a gente faz todos os dias, conscientizando as pessoas da importância, principalmente nós, né, deputado que tem um mandato, que a gente tem a oportunidade de falar com muitas pessoas, muitos prefeitos, muitas lideranças, muitos secretários da saúde. Então a gente faz esse trabalho formiguinha, assim, de fazer com que as pessoas saibam dessa importância, que é muito melhor a gente prevenir, né, do que depois ter um grande investimento tão somente na doença, para que as pessoas tenham saúde passando pela doença. Então, é um trabalho que realmente, assim, demanda muito tempo, demanda muita persistência, e o nosso deputado tem feito isso, assim, com muita ousadia e muita firmeza, né? Então, também gostaria... hoje a gente teve um pequeno probleminha aqui no nosso sistema. A gente não está conseguindo acompanhar em tempo instantâneo, Beto, todas as participações, que já foram muitas pessoas já fizeram comentários, já interagiram aqui, mas infelizmente o sistema não nos ajudou nessa noite. E eu tenho algumas pessoas que estão nos acompanhando e que a gente faz questão de dar o nosso boa noite aí para todos, né? E que estão compartilhando conosco, interagindo e aprendendo e trocando ideias também. Não, é uma parte só, porque infelizmente a gente teve um pequeno probleminha de sistema, e isso acontece. Nós tivemos aí a participação da Simone Rovadovski, o padre Hilário Deves, a Andréia Lasta, também dando seu boa noite, dizendo que ela está nos assistindo de Sapucaia do Sul, o Gilberto da Silva Grazi. Boa noite, deputado, estamos à espera do lançamento da sua campanha. Boa noite aí, Gilberto. A Luana também dando seu boa noite, o Adilson Nunes, de Dom Feliciano, um abração para você, Adilson. O Ricardo Brito, também enviando um abraço para o deputado Cherini, para o Roberto. A Cristiane Ferreira da Luz, a Marilinda Faverzani, de Guaporé, também fazendo a sua manifestação. O João Pedro Portela, ele diz assim: parabéns pelo sucesso com o nosso presidente. É a primeira vez que alguém chama a atenção do governo, não só pela saúde, mas também pela economia. Obrigada, João Pedro, pelo apoio. Juliano Gajo, boa noite, deputado. Ele está falando de Arambaré. Luiz Fernando Domanski, de São Borja, dando seu boa noite também. Neca Menezes. Itamar Zukovski, de Campinas do Sul. Magali. Josué Menezes também acompanhando. E ele diz, assunto muito importante: todas as pessoas deveriam de saber que o nosso alimento é o nosso remédio. É verdade, Josué. Marli Jacob, sem saúde é tudo de melhor que alguém poderia almejar. E, na verdade, muitas vezes a gente só valoriza a saúde quando a gente perde ela, né? Aí que a gente dá valor aos pequenos detalhes. E os pequenos detalhes é que fazem sempre a diferença na nossa vida. Cleci Fontana Santos também dando boa noite. Rosane Terezinha, e a Rosane faz um comentário. Rosane Terê, óleos essenciais do Terra para o presidente. É verdade, Rosane, na segunda-feira, quando, juntamente com o Beto e com o nosso deputado, que a gente teve, assim,
a grata satisfação de ser recebido pelo presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, né, e que o deputado apontava assim, os maiores problemas, né, das pessoas, e um deles, o sono, o estresse, a questão da alimentação e da água. O presidente, né, Beto, acho que tu lembra, o presidente disse assim, eu me enquadro em dois aí, né, a questão do sono e do estresse. Então, são essas pequenas coisas assim que fazem toda a diferença na nossa vida e que a gente tem que cuidar muito disso, né? Então, na nossa audiência, que foi assim bem informal, a gente conseguiu ficar bem descontraído, mas tivemos que aproveitar ao máximo o tempo, porque imagina a agenda do presidente da República. Então, foi muito pontual, mas mesmo assim ele interagiu, querendo saber mais sobre a questão da saúde preventiva, sobre essa bandeira, essa causa que a gente carrega ao longo dos anos, né? Passando dicas e informações a todo momento para as pessoas que nos acompanhem através das redes, né? Das lives, que toda quarta-feira a gente está aqui com vocês. Então, foi um momento único, né? Um momento assim muito importante das nossas vidas, poder estar e levar, né, para o nosso presidente essa pauta que nós temos de muitos anos e que é super importante. E eu sempre digo que o nosso professor Giovanni Cherini, ele está sempre à frente, né? Ele fala um assunto hoje e geralmente as pessoas vão falar desse assunto muito tempo depois, né? Então ele está sempre, eu digo que ele é um visionário, que ele é um ser iluminado, né? Porque ele está sempre preocupado assim com o bem-estar, com a saúde das pessoas. E a gente carrega isso conosco, né? Todos os dias, passando algumas dicas, algumas informações. E tem que ser, né, Beto, tem que ser muito ousado e muito persistente, porque tem muitas barreiras nessa área. É muito mais fácil assim as pessoas ficarem acomodadas e terem um tratamento farmacêutico do que você se cuidar todos os dias para evitar uma doença, né? E para finalizar, Beto, depois eu vou passar para você, que eu sei que você vai fazer uma avaliação muito oportuna. A gente sonha assim que realmente todas as práticas integrativas elas sejam integradas entre si. Percebemos também que poderia estar, quem sabe, muito mais à frente, né, se todas as práticas fossem mais unidas e que cada uma pudesse valorizar a outra, né? Esse eu tenho certeza que é o sonho nosso também, na questão de coordenador da Frente Parlamentar das Práticas Integrativas, de uma pessoa que está sempre à frente e preocupado com os outros. A gente tem que pensar sempre no todo, no grupo, né, e não individualmente. Eu acho que individualmente a gente não vai a lugar nenhum. E quando a gente está em grupo, né, formando um grande time, a gente pode ter grandes resultados. E é isso que nós buscamos. E nós temos uma bandeira aí, né, Roberto, que é a saúde preventiva e o autocuidado, começando por nós, começando dentro da nossa casa, né, começando com a nossa equipe, com as pessoas todas. Então, uma boa noite para todos vocês. Obrigada por mais uma vez estar junto aqui com os nossos amigos, né, podendo compartilhar e também ter sempre uma grande aula todas as quartas-feiras durante a nossa TV holística. Beto, contigo então. Oi, Adri. Poxa, tudo está se relatando aí, e um pouco do que eu vou relatar agora, não tem como não deixar de começar pelo fim, né? De tudo que o deputado tem feito até hoje. O dia de ontem foi um dia histórico, e eu lembro que estávamos eu e tu e o deputado, nosso professor, na antessala do presidente da República, Jair Bolsonaro, para apresentar todo esse trabalho e elencar para ele, né, além de levar sugestões, alguns pedidos em relação à saúde preventiva no Brasil, mas o deputado relatava ali, eu digo, olha, eu me sinto extremamente gratificado, eu devo estar mais nervoso com vocês, apesar de já ter encontrado o presidente em alguns momentos, né? Mas sobretudo pelo fato de estar levando para ele o resultado de todo esse trabalho de 30 anos. Eu vou estar diante de um presidente da República, né? O que mostra o quanto tem valido a pena toda essa construção, toda essa caminhada, que começou lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com o técnico agrícola, com o cooperativista Giovanni Cherini, né?
recém saído da escola agrícola lá, tenho trabalhado lá na Cotrijal, assume a presidência de Casa Trabalhadores Rurais e ali começa a fazer um trabalho na área de saúde, né, com plantas medicinais, com chás e etc. Começa a dar palestras nessa área, né, de PNL, entre outros, levando outros conhecimentos, e já hoje saúde integrativa, né, mas no sentido, na época, de tornar o agricultor, a agricultora, a ter uma vida mais saudável, né, em relação à qualidade da água, dos alimentos. Se elege deputado estadual, Adri, e nós estamos lá já, acompanhando desde aquela época, e ele disse, como é que nós vamos abrir esse conhecimento para o mundo? E aí tinha muita resistência na Assembleia Legislativa. Isso lá, ele estava há alguns anos já deputado e já proferindo algumas palestras, e como é que nós vamos fazer um trabalho que seja reconhecido aqui dentro do parlamento, e que tenha aceitação do parlamento. Nós não podemos criar algo holístico, essa palavra até então não era muito entendida, né? Era visto até como bruxaria. Né? O que se fez na época? Hein, Adriane, Beto? pessoas E que nos ouvem. Sim. Beto, muitas vezes, né, o deputado era taxado assim, deve estar meio maluco, né? E agora as pessoas estão dando o seu devido valor para tudo que era falado antes, né? Tudo que a gente vem estudando, né? Que é somente para o benefício das pessoas, nada mais do que isso, né? Exatamente, Adri, mas naquela época não era fácil falar abertamente. O que se fez? Se criou na Assembleia, e as pessoas podem buscar nos anais da Assembleia Legislativa, a Comissão de Bioética, Adri. Então, o que se fez? Olha, nós vamos tratar a bioética, aí nós dividimos em dois, teve a ideia de dividir em dois grupos. Um grupo que foi tratar a bioética, e aí, quem é que nós trouxemos na época? O deputado convidou? Doutor Cícero Coimbra. Isso em 1997, veja bem. Há quantos anos faz isso? Comissão de Bioética. O doutor Cícero Coimbra, na época, era o que mais entendia de transplante de órgãos. Então, tinha uma polêmica em relação ao transplante de órgãos, etc. Mas, então, veio o doutor Cícero, veio mais um grupo de médicos, e a gente debateu. E, num outro grupo, se discutiu as energias sutis, foi o nome que se conseguiu dar na época. As pessoas não entendiam muito bem, os jornalistas não entendiam o que seriam essas energias sutis que o deputado Cherini está abordando aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A energia elétrica, todo mundo sabia, né, o que era, né? É aquela energia que a gente toca no fio, bota o dedo na tomada e dá um choque. Agora, o que seriam as energias sutis? E nas energias sutis, nós acabamos publicando, então, um relatório, essa comissão publicou um relatório muito interessante, que abordava a questão dos transplantes de órgãos, a ética no transplante de órgãos e doação de órgãos, e um relatório completíssimo também sobre as energias sutis, onde se abordou a homeopatia, a fitoterapia, os florais, a homeopatia, a acupuntura, quer dizer, tudo isso aí em pleno, poxa vida, falar em século passado, mas século passado mesmo, 1997, que era o início do primeiro mandato lá do deputado Cherini na Assembleia Legislativa. Então, saiu o primeiro relatório. O que seriam as energias sutis? Aquilo ali foi o início do grande movimento, feito esse desafio. A Assembleia publicou o relatório, a Assembleia aprovou esse relatório, está lá nos anais da Assembleia. Todo esse grupo de discussões, tudo gravado. Aí começam, então, as palavras, né? Acho que o deputado se encorajou na época, e o que se criou, Adri? Holocer, não sei se está lembrado, a palavra Claro. holocer. Holocer, o que era? Era o título de todo o trabalho. Resumia-se, então, todo esse trabalho do deputado Cherini em Holocer, que era um grande programa de palestras, né, para levar esse conhecimento e vivências para as pessoas em todos os recantos do Rio Grande do Sul. Holocer, que seria? A ideia era a construção do ser total. Tinha uma frase complementar. Holocer, a construção do ser total. Holos por quê? Holos de holístico, a totalidade do ser. A construção do ser, onde ele levava, então, através de palestras de Rio Grande afora, e lembro que na época era aquele retroprojetor, a gente tinha que levar ou alugar um retroprojetor, aí tinha aquelas lâminas que a gente fazia, né, à mão mesmo, enfim, eram as palestras que se tinha naquele momento. E tendo esse projeto... Ei, Beto, com a ajuda do Adri, professor Diniz. tu lembra que depois, aí vem logo mais na frente, vem um trabalho fantástico que é a Universidade de Líderes, né? Onde a gente complementa, se amplia
e se coloca várias pessoas com conhecimento em toda essa área holística que tornava o trabalho ainda mais completo. Mas dentro desse projeto Holosser, e aí veio a ideia de, olha, nós temos que também materializar essas coisas. Aí se apresentou os primeiros projetos no Brasil que tinha conhecimento. Eu lembro que o deputado tinha feito um curso de biodança com a Zélia Vilarinho, PNL, biodança. Eles disseram, olha, vamos regulamentar a biodança. Então, foi o primeiro projeto no Brasil de regulamentação da biodança e começou a tramitar na Assembleia Legislativa. Primeiro projeto de PNL, que é uma das áreas que ele estudou bastante também, começou a tramitar na Assembleia Legislativa. Depois não veio projeto não chegou a ter um projeto, mas a constelação familiar foi uma área que o deputado também se especializou na época. E ele saiu Brasil afora fazendo cursos, né? Na medida do possível, o que a equipe acompanhava, uma parte, mas ele foi curso na Bahia, até nos Estados Unidos, lá cursos que o Obama fez, então é bom. Então ele foi fazer um curso de Avatar, que é um curso que o Obama havia. Vejam bem, os maiores empresários do Brasil. Aí se falava aí do iontopsicologia. Aí teve um italiano, porque iontopsicologia. Na época, o deputado foi fazer um curso com o então vice-governador, que era o Vicente Bogo, com o Meneghetti, era um italiano, que inclusive criou aqui no Rio Grande do Sul. Na Rússia, Beto. Oi, Ada. O deputado está lembrando que foi na Rússia. Foi na Rússia, onde psicologia, o primeiro curso, né? Aí depois exatamente, então eles foram para a Rússia e depois o Meneghetti trouxe para o Brasil e criou uma vila, inclusive aqui no interior de Santa Maria, onde ele acabou criando uma faculdade. Aí muita gente, o mundo todo, acabou vindo estudar. Em São João do Polese. Em São João do Polese, exatamente. Existe até hoje uma faculdade, uma vila, muitas pessoas moram lá, muito bem organizada. Infelizmente, o Antônio Meneghetti não existe mais, mas o trabalho dele está lá. Então, são trabalhos que o deputado saiu, né, a fazer, eu me lembro, na Bahia, Constelação Familiar, com o nosso Sobral, e então, tantos outros cursos aí, que foram dando uma visão cada vez mais holística, né, para esse trabalho. E ele resolveu introduzir na política todo esse conhecimento. Sofreu críticas, eu lembro muito. Eu me lembro que nós chegamos a estudar um dos padres, uma das lendas, né, que é o padre Lando de Moura, e nós estudamos muito esse padre, nós viramos seguidores dele, porque era um padre holístico, a gente começou a ler o material dele, grande cientista, né, precursor aí do rádio, da televisão, do celular, tudo que nós temos hoje aqui começou lá com o padre Lando de Moura. Ele foi um dos primeiros a falar nas energias sutis da aura. Inclusive, ele conseguiu desenvolver uma máquina para fotografar a aura. E aí nós também começamos, o deputado também começou a falar na aura, nas energias sutis, na energia do corpo humano. E aí veio o reiki. E aí ele foi fazer um curso de reiki também, que eu lembro, reiki xamânico, né? Na época, se não me engano, a professora Vishwa, que era discípula aí do irmão do Roberto Chiniachi, que era Eduardo Chiniachi, um curso em Gramado, e então agregou ao seu modo de vida, ao seu conhecimento, o curso de Reiki. Aí disse, como é que nós podemos efetivar? Os terapeutas holísticos passaram a existir, começaram a se intitular terapeutas holísticos, e se pensou na época, o deputado apresentou um projeto, a primeira lei do Brasil, que institui o Dia do Terapeuta Holístico, com homenagem, na época, a São Benedito, um santo da Igreja Católica, que também tinha um trabalho fantástico nessa área. Então, se resolveu homenagear. Eu lembro muito bem, na época, a justificativa foi trazida por duas pessoas. Uma delas não está mais entre nós, mas a outra foi a Isabela Irã, que ajudou, na época, a buscar esse material no sentido de homenagear esse grande santo. Então, está instituído no Brasil o Dia do Terapeuta Holístico. Então, dali passou a nascer, né? As pessoas passaram a ter uma visão, e a imprensa comentava muito, e muitas vezes em tom pejorativo, lá vem enxerendo com as coisas holísticas de novo, né? Mas as coisas acabaram acontecendo, foram evoluindo, e aquela visão de corpo, mente e espírito passou a ser entendida melhor pelas pessoas, aquilo que o deputado pregava, a visão holística, trazendo para a saúde a necessidade das pessoas terem a compreensão de que não basta tratar somente o físico da pessoa, tem que tratar a mente e o espírito. E aí, muitos médicos também, pessoas da área da saúde, começaram também a aderir o movimento holístico. E aí,
começaram a então surgir muitos pedidos de palestras no Rio Grande todo, e eu lembro que o deputado não dava mais conta, e um dia ele teve uma ideia de criar uma escola holística. Aí nós estávamos criando essa escola holística, ele parou diante de uma discussão do nosso grupo. Não, para aí, nós estamos pensando muito pequeno. Não é mais escola holística, é universidade holística. E naquele momento foi criado a cooperativa. O fato dele ser cooperativista, ser defensor do cooperativismo, ter trabalhado muitos anos de cooperativismo, ser formado e pós-graduado em cooperativismo lá em Israel, diz, não, tem que ser uma cooperativa. Então, Cooperativa Universidade de Líderes Juventude Sem Fronteiras. E aí, meu amigo, eu posso dizer o seguinte, um dos maiores projetos holísticos de formação de jovens dentro dessa visão holística, dentro do paradigma holístico, se conhece no mundo. Aí não é eu que estou dizendo. Isso foi dito pelo Dr. Roberto Rodrigues, uma das maiores lideranças do cooperativismo mundial, ex-ministro da Agricultura, ex-presidente da OCB, Organização Internacional de Cooperativas, e do órgão mundial do cooperativismo. Ele conheceu esse projeto através do deputado, ele disse, olha, Xênio, o que vocês fazem não existe nada igual no mundo, que é a cooperação dentro dessa visão holística. E o que era a Universidade Holística, que durou aí, sobreviveu ou viveu de forma harmônica, de forma saudável durante longos 18 anos. Eram cursos de finais de semana, sexta, sábado, domingo. Aí então o deputado... Em 3 módulos, né, Beto? Isso. Inicialmente, nós tínhamos 3 finais de semana, né? 3 módulos, 3 módulos, em turma de 100 alunos, então nós tínhamos 3 finais de semana. Ele passava o conhecimento dele, as vivências, daquilo que ele já conhecia, muita coisa como autodidata, mas, então, enfim, a parte dele era constelação familiar, biodança, meditação, arte-terapia, trabalho com argilas, e tantas outras coisas. Aí nós passamos a agregar mais pessoas. Aí veio o trabalho de radiestesia, a equipe foi aumentando, então nós éramos uma equipe com uma equipe de bastidor e uma equipe de professores. Aí entra, então, a do professor Raimundo Diniz, especialista em comunicação, autodidata em comunicação, sociólogo, mas com uma bagagem incrível. Ele falava muito por analogia. Nós temos coisas que os alunos lembram até hoje, passagens, frases prontas que ele tinha, né, que a gente segue até hoje. Então, nós tínhamos lá a meditação, que era o deputado Xerém fazia, nós tínhamos a radiestesia, que é uma parte que também a gente fazia, nós tínhamos hipnose, nós tínhamos musicoterapia com o Lieverson Perim, a hipnose com o Mauro Rosso, biodança com a Eloir Severo. Bom, e por aí vai. Nós tínhamos tantas atividades, um trabalho fantástico que envolvia esses alunos. Esse trabalho durou quase 2 décadas e formou aí, dentro do paradigma holístico, em torno de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas que hoje são extremamente gratas, porque esse trabalho marcou muito a vida delas. Muitas delas dizem, a minha existência aqui antes e depois da Universidade de Líderes. As pessoas que tinham dificuldade de relacionamento familiar, no campo social, no campo profissional, na área da comunicação, elas passaram a ter um outro entendimento. As vivências, então, nem se fala. As vivências, algumas vivências que o deputado fazia, porque ele fazia meditação nos 2 dias, no sábado à noite e no domingo, transformou em vida de pessoas. Os depoimentos assim eram fantásticos, né? Pessoas que mudaram suas vidas. Esse trabalho holístico, através da Universidade de Líderes Juventude Sem Fronteiras, ele mudou a vida das pessoas completamente. Então, com a Universidade de Líderes, logicamente que... Beto, me lembrei desse nosso projeto da Universidade de Líderes. Estava me lembrando aqui da professora Remy, que já não está mais nesse plano, mas ela trabalhou muito com a musicoterapia, né, com a parte de teatro também, que ela foi uma das nossas mestres. O Dimas, que trabalhava sempre com o rei, que fazia os atendimentos, né? Você com a radiestesia. É um grupo super afinado, assim, que tínhamos várias práticas integrativas, né, na nossa Universidade de Líderes. Então, como é bom
recordar esses momentos aí, né? Estava me sentindo... Eu estava me sentindo lá na casa, em Passo Fundo, na casa das irmãs, onde a gente fazia, né? Um dos locais que a gente fazia o curso da Universidade de Líderes. Adri, tu lembrou bem dessa equipe, e o teu trabalho também, né? Na coordenação disso tudo, trabalho de Dimas de Rei, o trabalho da nossa equipe, o trabalho dos cozinheiros e cozinheiras, porque era um trabalho gratuito. É importante dizer isso, Adri. Então, por que ele era gratuito? Primeiro, que os deputados doavam o seu tempo, a equipe doava o seu tempo, e a comunidade também ajudava. Nós recolhíamos alimentos, eu lembro que nós recolhíamos colchões nas lojas, em Soledade, nos primeiros eventos, para o pessoal dormir. Arrumava emprestado, né, Beto? Emprestado em lojas, o alimento era doado, era preparado lá no local pela própria equipe. Olha, realmente um trabalho fantástico que as pessoas lembram até hoje. E ali, Adri, nasceu uma expressão dentro da Universidade de que nós carregamos até hoje, está ganhando o mundo, que é a expressão, a palavra Kokumahá. Kokumahá, que em hebraico quer dizer Kokuma, sabedoria, e Ra é seja. Seja sábio, seja sabedoria. Então se falava muito nisso, seja sábio, é importante a sabedoria. Conhecimento também é importante. Agora, conhecimento, a sabedoria talvez seja mais importante, mas o ideal o que é? Conhecimento e sabedoria, o ideal é que os dois andem juntos. Tem muita gente com PhD aí, né? Que tem conhecimento, é PhD, tem doutorado, pós-doutorado, mas toma 1 litro de uísque por dia. Então, nós temos ali uma pessoa sábia, ou anda a 180 por hora num carro podendo se matar, arrisca a vida por qualquer coisa. Ou então a relação pessoal dela com as pessoas é péssima. O que adianta só o conhecimento? Agora, tem pessoas que a gente encontra na rua, um mendigo, por exemplo, que a gente fala 5 minutos e a gente sai ali com uma mala de experiências, porque está ali, muitas vezes, uma pessoa sábia que pode contribuir muito mais, muitas vezes, com a sociedade, do que aquela pessoa que se intitula cheia de títulos. Então, o ideal é isso aí. Kokumahá veio reforçar a importância da sabedoria. Seja sábio. Que é uma palavra hoje utilizada, né, Adri? Verdade. Muito na Universidade de Líderes, outros de todo momento. Beto, eu só vou te interromper um pouquinho, que o nosso professor voltou aqui, né, para fazer o nosso encerramento. Então, um beijo para vocês todos que estão aí, uma boa noite, tá? Vai voltar para o nosso professor, Giovanni Cherini. Um dia nós continuamos essa história, então, né, Adri? Vamos, com certeza. Bom, Beto, eu estava aqui ouvindo vocês falar e você sabe que tudo que a gente fez já na área holística e na área das práticas integrativas quase cansa nós mesmos de ouvir. E eu sempre digo que a gente inventa muita coisa. Eu acho que o inventor, o criativo, é uma coisa que vem dentro de mim, até porque eu sou João, né? João é o anunciador. Eu gosto de anunciar as coisas. Eu não gosto de copiar. Aliás, como professor, eu nunca copiei uma aula. Eu nunca fiz a mesma aula. Como palestrante, eu nunca fiz a mesma palestra, porque a energia é outra e a gente precisa buscar essa energia. Eu trabalho com energia. Eu olho para a pessoa e eu sinto a energia dela. E isso me inspira, ou não. Então, isso é muito importante na nossa vida. Esses 30 anos que o Beto falava aí, aconteceram muitas coisas. E eu tenho uma equipe maravilhosa. Inclusive agora, por exemplo, está nos acompanhando lá da minha terra, lá em Soledade, a minha comadre Vera Freitas e o Éder Bacarol. Eu tenho aqui no meu... Éder e a Vera, um abraço para vocês aí. Aqui no meu Face, que está acompanhando, o pessoal está acompanhando pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube, tem... Aqui está alcançando 3.000 pessoas, né? A nossa TV Holística Kokumahá essa noite. Muita gente comentando, muita gente contando história. Agora é o seguinte, eu nunca tive medo de quem copiasse aquilo que eu fazia, nunca. Os quase 20 livros que nós escrevemos, em muitas mãos, né? Porque tudo aquilo que eu escrevi nunca foi original, sempre foi um pedacinho de cada um.
Porque não existe original. Existe tudo que a gente fizer aqui, em algum lugar do mundo, alguém está fazendo. Então, eu estou copiando deles ou eles estão copiando de mim. Porque é uma energia que passa para as pessoas. Então, poderia dizer assim, qual é o sonho hoje? Né? Depois de tudo isso, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 4 mandatos de deputado estadual, 3 mandatos de deputado federal, mais de 20 livros escritos, melhorei a qualidade do meu currículo durante todos esses anos, além dos cursos na área de práticas integrativas e complementares, que são muitos. Além disso, procurei melhorar o meu estado de espírito em relação a todas as coisas da vida. Que eu acho que isso é aquele ser humano que nasce uma pedra bruta e depois precisa ser lapidado. Eu quero morrer um dia, muito tarde, por sinal, depois dos 100 anos, mas eu quero ser uma joia e não ser enterrado como uma bijuteria. E aí eu vou ter cumprido a minha missão. E, para mim, qual é a joia? A joia é aquele ser humano, por onde ele passa, ele deixa suas marcas. Hoje até falava um pouco, uma pessoa me mandou uma mensagem elogiando a minha filha, que é veterinária, dizendo que ela está trabalhando muito bem, ela faz cirurgia animal, a Yasmin, um dos meus grandes amores. Me emocionei tanto por isso, porque não existe coisa mais importante que a gente olhar para trás e saber que você deixou uma marca, não só nos teus filhos, mas também naquelas pessoas que te seguiram. Quando eu chego num lugar hoje, é difícil a gente não encontrar alguém que não passou pela Universidade de Leeds, que não passou por uma palestra minha, que não passou por alguma coisa que a gente fez. Mas qual é a nossa intenção? Alguns poderiam dizer assim, sim, porque é candidato. Será que eu, com 6 anos de idade, eu imaginava que um dia ia ser candidato a alguma coisa? E eu dizia a bênção de mãos dadas para meus tios, meus avós, eu dizia benção tio, benção tia, benção vovô, benção nona, benção nono. Todas as vezes que levantava de manhã cedo, benção pai, benção mãe. E ninguém tinha me ensinado isso. Eu achava que aquilo... E aí as pessoas me elogiavam. Dizia que guri bem educado, que guri bem bom. E aquilo me incentivava para eu ser alguém. E quando eu apanhava, e eu apanhei muito, eu sempre digo que eu fui educado pelo psicólogo, né? Apanhava quando merecia e apanhava para prevenção, né? Podia errar, lá na frente já tinha apanhado antes. Então, eu sempre, quando eu chorava, quando apanhava, eu dizia assim, um dia eu vou te orgulhar. Aqueles que me surravam. Um dia eu vou te orgulhar. Eu acho que isso aconteceu. Mas isso acontece não é só porque eu tenho um quadro na parede. É porque todos os dias de manhã eu levanto pensando em fazer um mundo melhor. Mas não um mundo melhor se assim, vamos distribuir amor, vamos distribuir Deus. Não, eu tenho vivências para o amor. Eu medito todo dia, eu rezo todo dia, eu peço perdão todo dia, eu agradeço a vida todo dia, porque isso tem que ser renovado todos os instantes. E, ao mesmo tempo, fazer